Atlético vai em busca de 3 pontos do Rio de Janeiro. Ei, Galo, no RJ, no Maraca. Ei, Galo, sou muito mais o Galo, mas o Fluminense tá bem, quero nem saber. Pra cima deles, Galo! Como está a preparação do Atlético, o clima no Galo? Pra voltar a marcar esse ataque do Galo, hein? Passou em branco nos últimos 12 jogos. Ô, Rony, amanhã tem que deixar o seu no Flusão, hein? Ô, Cláudio Rezende, me conta tudo, um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos. Sextou aqui no Rádio Esportes e pro Galo, treinamento finalizado agora pela manhã, o último antes da viagem para o Rio. Jogadores no almoço agora, no hotel de concentração da cidade do Galo, e o voo fretado com destino ao Galeão vai sair às 4 da tarde, Thiago. Então a delegação do Atlético vai chegar por volta de 5 horas no Rio de Janeiro e concentração lá no Hotel Hilton Copacabana para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Amanhã, 6h30, vai ser a última vez do Galo esse ano no Rio de Janeiro, Thiago. O Galo que ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, aquele jogo 1-0. E no Brasileirão o Galo não conseguiu vencer no Rio ainda. Perdeu para o Flamengo no Maracanã, perdeu para o Botafogo, jogo recente lá no Engenhão, e empatou com o Vasco em São Januário. Então está buscando aí o Sampaoli, a primeira vitória dele como visitante. Sampaoli, nesse retorno ao Atlético, teve jogos como visitante. Aquele clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, na Copa do Brasil foi derrota. Teve também o empate com o Bolívar na altitude de La Paz. Ela estava à frente, né, no jogo, 2-0, acabou cedendo o empate e perdeu para o Botafogo. Então está buscando essa primeira vitória aí o Sampaoli fora de casa como visitante, né, no Campeonato Brasileiro e em todas as competições. Para esse jogo, Thiago, o Galo vai reforçar do Hulk, né? Você falou de gols, o Sampaoli encheu a bola do Hulk no último jogo, está preparando aí o retorno do super-herói para essa partida. Muito possivelmente vai ser no lugar do Rony. Inclusive, sobre o Rony, Thiago, tem matéria no itatiaesporte.com.br, olha lá. Contra o Fluminense, atacante do Atlético pode atingir o maior jejum da carreira. Ele já teve um maior que esse que ele tá agora? Ele já teve 22 jogos quando ele era do Palmeiras e antes ele jogou um pouquinho no Atlético Paranaense em 2020. Ele ficou 22 jogos sem fazer gols naquela época, em 20. Nesse momento ele tá 4 meses sem marcar. São quantos jogos, Cláudio? São 22. Nossa. E ele pode, se ele não fizer gol amanhã, chega a 23, será o maior jejum da carreira do Rony. O Atlético pode notificar? Porque ele tá fazendo referência, para quem não entendeu, a notificação que o Rony fez quando esteve com seus rendimentos atrasados. A fase do Rony é um negócio assustador. Olha, Oliveira, o Hulk resolve essa parada. O Hulk já se queixou, né? Que nesse sistema de 3 zagueiros do Sampaoli, ele fica muito sozinho, muito isolado na frente, Ale. O Hulk não está passando por uma temporada brilhante, evidentemente, né? Isso aí não tem dúvida. Ele falou disso lá, ele sabe disso, vem trabalhando para superar, mas eu acho que o cara que fala que o Hulk tem que ser reserva do Atlético, é das duas uma. Ou ele quer aparecer, ou ele não entende nada de futebol, né? Porque a questão é a seguinte, tudo bem, o Hulk pode ir para o banco eventualmente, mas quem vai ficar no lugar dele? Essa é a minha pergunta. Quem que vai jogar melhor que o Hulk, mesmo o Hulk não jogando tudo que pode? Se você me der uma alternativa... Nos 2 últimos jogos, quem jogou no lugar do Hulk foi o Rony. Então aí não tem discussão. Então, ou o cara não entende de futebol, ou ele é mal intencionado. Sabe? Porque o Hulk, ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Ele já teve fases que não foram tão boas e teve fases maravilhosas no Atlético, tanto que, para muito, ele briga para ser o maior ídolo da história. Eu acho que não tem esse negócio de cadeira cativa, de cara que não pode sair do time. Eu acho que isso não existe. Mas eu só quero que você me apresente uma alternativa melhor que a do Hulk. Que o Hulk não pode jogar todos os jogos, porque o Sampaoli ele preza pela saúde, pelo preparo físico, pela dinâmica, pela intensidade. Aliás, não é o Sampaoli, é o futebol moderno que é assim. Ok também. Agora, o cara falar que se o Hulk estiver saudável, ele não é melhor do que as opções que o Atlético tem para o comando de ataque... Para mim, só tem essas duas opções, Thiagão. Vamos falar de Hulk, que ele tem contrato até o final do ano que vem, de 2026. Então, eu não vou perguntar sobre o projeto do Hulk para o ano que vem. Até porque isso ele tem contrato. Projeto que tem contrato e decisões são tomadas aí de acordo. Mas eu quero saber o que o Atlético pensa pós-Hulk. Porque o Atlético perdeu alguns grandes ídolos e teve dificuldade de repor jogadores à altura. E eu falo altura não só
como referência técnica, Paulo, mas como referência de fato de imagem que engrandece o clube, que aumenta o patamar do clube. O Hulk é um cara que, inegavelmente, traz o Atlético para um outro patamar. O Tafarel trouxe o Atlético para outro patamar. O Ronaldinho trouxe o Atlético para outro patamar. Então, o que o Atlético pensa pós-Hulk para, de repente, substituir, já que abre, inegavelmente, uma lacuna aí na folha, um espaço na folha para um salário para um jogador tão grande quanto ele? Primeiro, um respeito total e absoluto pelo Hulk. Não só a gratidão que a gente tem, que o Atlético tem, que o torcedor precisa ter por tudo que ele representa e ainda representa. Respeito máximo, gratidão e trabalho, porque nós vamos trabalhar o Hulk como ele está trabalhando, porque isso é um sobrenome dele, que é trabalho, dedicação. Não chega a 39 anos jogando no Atlético, com esse nível de números de jogos, sem muito trabalho, sem muita dedicação, sem ser um abnegado com o que ele faz. Nós vamos trabalhar muito para que ele saia desse momento, que é um momento ruim, que todos os grandes nomes do futebol mundial passam. Ele tem contrato até o final do ano que vem, os diálogos com ele são permanentes, são diários. Não estou aposentando o Hulk, não, tá? De jeito nenhum, nem eu. Pode ser que no final do ano que vem nem ele. haja, inclusive, uma renovação de contrato, mas algum dia ele para. Nem ele, nem eu, nem você, nem a torcida do Atlético, nem o Atlético. Mas ele tem 39 anos, né? Isso, a gente fala dele de uma maneira diferente que você fala do Gabriel Veneno, que está começando agora com 16. Mas eu concordo contigo, Igor, e aí é o lado bom, a gente começou falando um pouco de mim, de Atlético, de arquibancada, de conhecer o clube, né? O Atlético sempre teve essa referência, né? Sempre teve. Sempre teve um jogador referência, um jogador que puxou, e nos momentos difíceis não tinha esse jogador. Então, se a gente pegar aí nos anos 90, 2000, para cá, a gente sempre teve esse jogador. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, sim, não só para depois, mas também já pensar nisso para o ano que vem. Não por substituição, eu acho que é um jogador que não se substitui. Ele é insubstituível, mas a gente tem que criar novos ídolos, novos pesos dentro do clube, e a gente está tentando fazer isso também com um ou outro desse elenco, eu não vou citar para a gente não polemizar, mas eu acho que o Atlético precisa disso, os clubes grandes precisam disso. As grandes conquistas vêm com lideranças técnicas e lideranças de personalidade como ele é. Então, se a gente pegar aí na história do clube, a gente sempre teve isso, e isso certamente vai ser trabalhado. Ô João Vitor Xavier, o Hulk, é bem verdade, já foi elogiado algumas vezes pelo Sampaoli em coletiva, né? Muita gente imaginava que poderia haver um choque ali, um confronto. O Sampaoli diz que tenta montar um time para ele, tenta economizar, entre aspas, né, o Hulk em alguns jogos. Não pode se queixar disso também, o Hulk. Sabe qual o problema, Thiago? Quando o peso fica grande demais para um atleta só, fica difícil para ele carregar. E o peso está grande para o Hulk já há algum tempo no Atlético, porque a esperança sempre vem do Hulk. Então, quando você não tem ali outros para dividir, a coisa vai ficando pesada. Hoje você tem um jogador jogando acima da média no Atlético, que é o Scarpa. É o melhor jogador do Atlético hoje, é o mais regular, é o cara que tem brilhado. Agora, os caras do ataque, né? Quando você pega o Júnior Santos, quando você pega o Rony, que nós acabamos de falar... Quando você pega Renier, ninguém está julgando. Dudu. O Dudu não estreou até hoje no Atlético. Mano. Não estreou. O que é uma boa lição para o Atlético também, para aprender, parar com essa bobagem de ficar preocupado com o rival. Um não tem que preocupar com o outro. O Atlético contratou o Dudu, e aí foi uma opção do Cuca, muito mais por um embate ali com o Cruzeiro do que por qualquer outra coisa, porque não está jogando nada. Não estreou até hoje com a camisa do Atlético. Aliás, ele não joga nada há 3 anos, né? Há muito tempo, há muito tempo. O Cruzeiro já tinha dado uma sorte quando ele não veio ano passado. Insistiu no erro. O Atlético, não satisfeito, dobrou a meta, como diria aquela senhora, né? E foi lá e, de novo, fez a lambança que fez. Dudu não tá jogando nada. Aí, quando ninguém joga nada, sobra para quem? O Hulk. O ano do Hulk é o ano que o Hulk já teve? Não é, concordo com a Alê. Agora, o Hulk está tendo um ano ruim? Não está, não. Na minha opinião, não. Qual é o melhor atacante do Atlético em 2025? O Hulk. O Hulk.
Então o problema está no Hulk? Não está no Hulk. Aliás, não é em 2025, né? Desde 2020 que é o melhor atacante. Então o problema Há 5 não está anos. nele, Thiago. O problema não está no Hulk. O problema está no resto que não está jogando no mesmo nível do Hulk. Porque se o Júnior Santos, se o Renier, se o Rony, Bernard. se o Dudu, se o Bernard tivessem jogando no nível do Hulk, você teria aí facilmente uma média muito melhor para o Atlético estar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas, queria dizer um negócio aqui, Thiago. Apesar dos problemas e do resultado, que foi longe de ser o ideal contra o Juventude, eu começo a ver uma cara de time no Atlético. O que nós não vimos em nenhum momento com o Cuca esse ano. Nenhum momento. O Atlético começa a ter uma cara de time. O Sampaoli começou a dar uma cara de time para o Atlético e isso gera uma esperança tanto para o final da temporada quanto para o que é mais importante, para o ano que vem. Quando ele vai ter pré-temporada, contratação de jogadores, formação de elenco, formação de time para o ano que vem. O Atlético começou a ter uma cara de time e isso é muito bom. E diga-se de passagem, com todo o respeito que eu tenho pelo Cuca, a história, por tudo que ele fez, muito da draga que o Galo passou esse ano se deve a opções equivocadas de contratação do Cuca e ao fato do Cuca não ter conseguido formar um time em 9 meses do ano. Vamos lá, o Atlético tem voo fretado às 4 da tarde, saindo de Confins, 1 hora até menos, né, do voo fretado, chegando no Galeão. E o Rubens Júnior vai acompanhar, tá lá no Rio, vai acompanhar a chegada do Atlético hoje, já na turma do bate-bola, a gente traz os detalhes dos jogadores chegando ao Rio de Janeiro. Além do Hulk, que a gente já falou bastante, as outras novidades retornam para esse jogo o goleiro Everson, o Arana e o Alonso. Por falar no Alonso, Thiago, depois do jogo contra o Fluminense, Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman estarão liberados para servir seleções. A Itatiaia já conseguiu apurar, mesmo sem listas, né? O Paraguai não divulgou lista, nem o Equador, mas esses jogadores estão convocados para a data FIFA. E no caso do Alonso e do Franco, devem ficar fora de 2 jogos. Do Sport, quarta-feira, e contra o Cruzeiro também. Não devem chegar a tempo do Clássico. O Ivan Roman tem um amistoso, só volta a tempo do Clássico contra o Cruzeiro. Thiago, então, amanhã é Galo e Fluminense. Grande clássico do futebol brasileiro. Lá direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o Galão da Massa buscando, repito, a primeira vitória como visitante aí com o Sampaoli. É isso, pessoal. Assunto sobre o Hulk tá polêmico. Eu acredito, tá, na minha humilde opinião, que, assim, eu acho que o Hulk não passa do ano que vem, não, mano. Eu acho que em 2026, eu acredito, na minha opinião, tá, é o último ano do nosso ídolo aí. Estão fazendo de tudo aí pra ele se aposentar. Rapaz, estão querendo botar ele pra escanteio. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, passando para deixar aí um lembrete aí, valeu, pessoal? Deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva para quem não for inscrito. Vocês são muito importantes, o canal só está crescendo, agradeço a todos. Muito obrigado mesmo. Tamo junto e até a próxima. Até amanhã, né? Valeu, pessoal.